E, gente, eu prometi para vocês que ia mandar um vídeo falando um pouco mais a respeito aqui do programa, do Gravity, né, ou do Corel Vector que a gente estava utilizando. E aí eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês que a gente já tinha feito, rapidamente, para vocês poderem assistir, reassistir, quando vocês quiserem, para poder fazer uso da maneira como acharem melhor, ok? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, eu coloquei aqui uma planta, e essa planta, ela pode estar em qualquer formato, vocês precisam simplesmente colocar uma imagem aqui e pronto. Ah, se ela estiver muito pequena, não tem problema. Se ela estiver muito grande, reduz para poder caber. Como a gente está trabalhando com vetor, a gente não tem esse tipo de problema. Tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser as paredes. Peguei aqui o retângulo aqui em cima, ou letra R do teclado, e vou criar aqui retângulos nas paredes. Se eu quiser fazer isso diferente, quiser fazer abrindo um retângulo, por exemplo, em volta aqui, eu também posso, e depois eu posso ir ajustando. Mas eu acho que é mais fácil, no primeiro momento, a gente trabalhar fazendo parede por parede e depois a gente vai organizando esse material. Então eu vou copiar essa daqui que eu já criei, seguro Alt e arrasto. Ela vai ficar aqui para baixo. Vou ampliar o tamanho. Vou copiar ela de novo para essa outra parede. E vou fazendo os ajustes de tamanho para poder ficar exatamente da forma como eu quero. Tem mais uma, aqui exatamente. Como eu disse, a gente não precisa se preocupar nesse momento com porta e janela, depois a gente pode se preocupar com isso. Ah, professor, já quero fazer deixando o espaço da porta e janela. Posso? Pode, sem nenhum problema. Vou virar aqui, ó, apertando o Shift do teclado para poder ficar retinha a minha rotação. E vou fazendo essa duplicação para eu poder ter todas as minhas paredes monitoradas aqui dentro do meu desenho para eu poder fazer a minha planta humanizada. Por último, essa parede aqui, que é de uma porta, parece, né? Uma porta grande de correr. Ela é um pouquinho mais grossa e eu aumento aqui dessa forma. Prontinho, tenho todas as paredes definidas, só que elas estão aqui de uma cor que não é interessante. Mas eu posso ver que elas estão todas aqui, ó. Se eu quiser selecionar todas para poder criar uma camada, eu vou clicar na primeira, clicar na última, apertando Shift, pronto, selecionei todas. Eu posso também, apertando Ctrl, selecionar uma por uma, mas é mais prático selecionar todas aqui, apertando Shift. Vou criar uma nova camada e vou chamar essa camada de paredes. Beleza, então agora eu tenho aqui todas as minhas paredes em uma única camada. Se eu quiser arrastar esse desenho daqui, ó, vocês podem ver que está toda aqui a minha grande obra. Eu posso mudar as cores delas, né? Assim como eu já tinha falado para poder facilitar a visualização. Qualquer cor que vocês quiserem. Agora eu vou trabalhar aqui com esse vermelhinho bem suavezinho, só para poder facilitar. Eu vi que aqui tem um probleminha, eu vou ajustar. Tá vendo? A gente pode trabalhar com calma. Vou diminuir o zoom. No meu caso aqui eu vou dar Ctrl- para poder diminuir o zoom. Então, prontinho. Aqui, ó, nós temos uma meia parede, talvez, né, de cama sacada. Eu vou colocar aqui também uma parede para poder ficar já definida. E nem vou mudar a cor, nem vou mudar nada dela não. Por quê? Não tem problema, depois eu posso ajustar tudo. Aqui é só para a gente poder ter uma base. Percebam que todas, inclusive essa que eu criei, elas estão dentro dessa mesma camada. Eu vou renomear essa imagem aqui, dou 2 cliques em cima, que é a imagem da planta, né? Então eu vou colocar só avisando, para eu saber. Planta baixa. Pronto. Então, a gente trabalhando com essa organização facilita muito a nossa vida. Agora, a gente vai selecionar para poder colocar aqui os nossos revestimentos, os nossos pisos, né? Tem diferença na ordem do que eu vou fazer? Não, você pode fazer na ordem que você quiser. Mas, aí a gente vai fazer essa parte aqui agora. Tá legal? Então, vamos lá. Próximo passo que a gente vai fazer vai ser buscar no Google. Espera aí. Deixa eu
Aqui veio todas as notícias. Então vamos buscar aqui no Google. Revestimento. E aí vocês podem buscar o que vocês quiserem. Qualquer tipo de coisa. E eu vou usar da Porto Belo, que eu acho que tem uns negócios tão bonitos. Vou vir aqui em imagem, vou ver qual que eu quero. Vou primeiro fazer da sala de estar, que ali é um loft, né? Então a gente tem sala de estar, sala de jantar, tudo junto. Então eu vou, sala, né? Tudo junto. Então eu vou escolher aqui, então, o que que eu quero? Vamos pensar, vamos pensar. Ah, eu vou colocar esse daqui, talvez? Não, muito estranho. Poderia ter escolhido antes para não gravar eu fazendo essa escolha? Poderia, tranquilamente, mas não escolhi. O que que acontece? Vou procurar e escolher agora. Olha, gosto desse daqui. Vou vir, copiar e vou colar ele aqui. Foi muito bom ter escolhido esse, por quê? Porque esse daqui especificamente, ele tem essa parte branca que a gente não deseja, então a gente vai recortar. Aqui do lado, ó, a gente tem cortar. Então a gente pode vir aqui e cortar exatamente do tamanho que a gente quer. Vamos cortando e tinha. Feito isso, a gente tem a nossa imagem cortadinha. Só clicar fora, já está aqui, ó. Então, se eu vier aqui, ponteiro, está aqui o meu revestimento. Vou fazer essa aplicação de revestimento aqui em toda essa área. Sala de estar, corredor, tudo isso. Então, eu vou colocar aqui, vou diminuir para um tamanho que seja mais ou menos proporcional ao que seria o tamanho do revestimento. Lembrando que isso é sempre o ideal da gente fazer. E aí eu vou duplicando esse revestimento para ele caber aqui no meu espaço. Aí aqui, ó, vai sobrar só uma bordinha, mas eu vou colocar uma outra peça. Eu posso, uma coisa que é interessante, fazer o seguinte. Essas da bordinha, eu posso vir aqui, só vir no cortar e cortar. Ó, fazer o trabalho, vir aqui com a serra, que o pedreiro vem e corta, e pronto. Aí isso daqui, eu vou dar um zoom para poder ver como é que ficou o meu corte. Olha só, a minha duplicação, eu vi que aqui está ok, nessa última ela não ficou muito boa. Então eu vou ajustar, deixar ela juntinha, pertinho. E aqui, ó, beleza, vou deixar mais juntinho. O que que isso daqui me evita? Me evita de ter que fazer aquele passo que eu falei com vocês, de aparar, criar a forma por cima e tudo mais. A gente pode cortar uma por uma. Como é só nessa beiradinha, a gente consegue trabalhar dessa maneira. Então, olha só, tenho aqui essa primeira fileira que eu vou duplicar para lá, tá bom? Olha só, então, eu selecionei aqui, eu vou criar uma nova camada e vou chamar aqui, ó, revestimento 1, porque eu vou ter outros revestimentos, então eu só vou chamar de revestimento 1. Pronto, agora eu vou pegar essas peças e vou duplicar apertando Alt e arrastando para o lado. Solto o Alt, vou ajustar aqui a posição. Mesma coisa, vou fazendo isso. Alt, arrasto para o lado. Alt, arrasto para o lado. Alt, arrasto para o lado. Nossa, deu certinho. Alt, arrasto para o lado. Alt, arrasto para o lado. Aí vocês podem falar assim, pessoal, mas você está fazendo aí um negócio que está mais do que precisava embaixo, né? Eu poderia simplesmente ter copiado antes isso daqui, somente a parte que eu precisava. Mas aqui agora é só eu apagar as que eu não preciso. Essas aqui também sobraram. Lembrando, eu poderia fazer, igual eu falei com vocês, de fazer aquele modo, cria a forma por cima, faz não sei o quê. Só que, se eu vier aqui, são poucas peças. Se eu vier aqui no cortar, vou dar um zoom só para eu poder visualizar melhor. Apertei a letra Z e abri um zoom, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou cortar, deixar exatamente do tamanho que eu preciso. Beleza. Eu posso apagar essas aqui, inclusive, só copiar, porque está com o mesmo corte. Olha só.
Que belezinha que fica. Aqui ele ficou um pouquinho em cima da parede só, mas como tá pouco, não tem problema, não nos atrapalha. Então, olha só, belezinha, revestimento. Vamos fazer a mesma coisa com o banheiro. Aqui vocês podem perceber que esse daqui é um banheiro que tem algumas características diferentes, né? Porque ele tem essa parte aqui que não está fazendo parte da planta, né? Isso daqui é porque é uma parte mais de manutenção, a parte hidráulica que fica ali dentro. Então isso daqui realmente pode ficar preto mesmo na nossa planta, não tem nenhum problema, tá bom? Então eu vou agora fazer a minha seleção de revestimento. E aí, para o banheiro, eu vou colocar um outro revestimento que eu vou escolher aqui neste momento. Quero esse daqui, esse daqui, esse daqui. Vamos colocar esse revestimento aqui, que aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só, esse daqui é um revestimento um pouco mais difícil da gente trabalhar com ele. Por quê? Porque ele é um revestimento que ele vai se encaixar um no outro. Mas para poder fazer esse encaixe, a gente precisaria de sobrepor essas peças. Então, o que eu vou fazer aqui? Lembrando que isso não é um caminho padrão. Ah, tem que fazer de tal jeito. Ah, não, tem que fazer de outro. Não, não tem isso. Vocês vão escolher. Eu vou tirar isso de dentro do revestimento 1, porque ele veio para cá, mas ele é outra coisa. Então eu vou só arrastar para cima aqui, ó. Pronto. Revestimento 1 agora está só revestimento 1. Se eu quiser não arriscar de mexer na parede, mexer aqui, mexer ali, eu posso vir aqui no cadeadinho, ó. Travo o revestimento 1, travo as paredes, travo a ponta baixa. Por mais que eu clique, ó, nada vai acontecer. Então eles estão travados. Só esse daqui que eu vou trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou criar um fundo branco. Ele não está branco, eu vou vir aqui, ó, vou pintar ele de branco. Cor branca, prontinho. Vocês podem ver que ele ficou por cima da minha peça. Olha a ordem aqui nas camadas. Se eu arrasto a minha peça para cima, prontinho, agora ele está aqui acima. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir para o tamanho que seria mais adequado. E aí, o que eu vou arrumar com esse negócio? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o encaixe de como que seria essas peças na vida real. Só que eu não estou visualizando, está branco. O que eu posso fazer? Eu posso usar um negócio que chama modo de mesclagem. O que é isso? Olha só, temos aqui do lado algumas possibilidades para poder trabalhar com a imagem. Se a gente vier aqui onde está modo de mistura, que é que ele vai traduzir como modo de mistura, a gente tem vários tipos de modos de mistura. Se clicar aqui no multiplicar, olha o que aconteceu. Ele ficou meio transparente aqui, inclusive em cima do vermelho, ó. E se eu colocar ele aqui em cima, o branco ele vai sumir. Vou dar mais um. Então, olha só, eu vou fazer o ajuste de encaixe dessa maneira. Vou tentar deixar ele um pouquinho mais perto, só para poder ficar mais compatível. Isso daqui é o acabamento que o pedreiro precisa fazer, ó, de deixar juntinho, fazer tudo perfeito. Então, eu vou vir aqui e vou copiar. E vou fazendo isso com todas as minhas peças. Buscar esse encaixe perfeito em todas as minhas peças, fazer tudo perfeitinho em todas elas. Aí, para poder ficar perfeito, a gente pode dar um zoom bem pertinho e chegando, ó, tá vendo? Esse é acabamento. Esse é um acabamento que a gente pode fazer para poder ficar exatamente como a gente gostaria que ficasse. Vou aplicar aqui também essa mistura, né? Multiplicar. Vou arredar essa peça aqui para cima, para ela poder ficar sobrando. É importante que ela fique sobrando aqui. Vou duplicar de novo, vou ajustar. Isso, gente, é trabalho de paciência, é trabalho de tranquilidade. Se vocês estiverem trabalhando com outro software, tipo Illustrator, aí o caminho é outro, depois eu faço um outro vídeo e mostro para vocês. Que aí é mais fácil até, você não precisa fazer esse trabalho manualmente. Selecionar todos, copiar aqui para baixo.
É trabalho de paciência, trabalho aqui de formiguinha, como a gente diz, porque é um trabalhinho meticuloso, passo a passo, detalhe a detalhe, que a gente vai ajustando. Tem algumas partes que não está me agradando muito o acabamento, mas eu vou deixar desse jeito porque sim. Vou ajustar aqui. Deixar dessa maneira. Vai sobrar aqui uma parte, ó. Mas ainda assim eu preciso fazer com sobra, né? A gente sabe disso para poder. E aí eu vou fazer nesse ambiente especificamente aquele modelo que a gente viu em sala. Então, ó, ajuste. Beleza. Fiz aqui o piso do meu banheiro. Sobrou uma parte. Eu tenho aqui 1 milhão de imagens, porque eu tive que duplicar várias vezes. Vou vir aqui, tanto elas quanto o retângulo. Selecionar retângulo, Shift, selecionar lá em cima e vou criar aqui, ó, outra camada e vou chamar de revestimento 2. Prontinho, prontinho, prontinho. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um retângulo por cima de tudo. Prontinho. Ele está aqui, ó, dentro da pastinha revestimento 2. E aí, eu vou selecionar desde o primeiro retângulo aqui embaixo até o último retângulo lá em cima. Feito isso, vou clicar com o botão direito, máscara com forma. Não deu certo. Deixa eu descobrir o motivo. Eu vou selecionar aqui. Ah, é o retângulo que eu fiz embaixo, ele não precisava estar aqui. Botão direito, máscara com forma. Perfeito. Então, por que não deu certo da primeira vez, gente? O retângulo que eu fiz lá abaixo, que ele era branco, não precisava estar aparecendo. Não precisava estar selecionado. Então, eu consegui fazer aqui, ó, uma peça que era difícil, precisei encaixar um a um, mas deu tudo certo, ficou ótimo. A modéstia da pessoa, né? Nossa, ficou maravilhoso, trabalho perfeito. Mas falando sério, a gente tem aqui então, com dois métodos diferentes, aqui a gente cortou peça por peça. Poderíamos ter feito isso aqui? Poderíamos também, mas eu quis fazer um jeito diferente, outro jeito diferente para vocês perceberem. Aqui na sacada eu vou colocar uma outra peça diferente também. Vou vir aqui, vou buscar. Vou colocar essa daqui, ó. Essa daqui é diferente. É um revestimento de parede isso daqui, mas tudo bem. Eu autorizo. Coloque no chão. Então, olha só. Vou vir aqui, colocar mais ou menos do tamanho adequado. Vou dar o zoom. Deixa eu ver como é que eu vou fazer esse. Vou reduzir ele para ficar desse tamanho. Vamos fingir que ele tem o tamanho da nossa sacada. E aí eu vou fazer a multiplicação. Eu vou girar esse daqui só para poder ficar um pouquinho diferente. Eles não ficarem simplesmente um tanto de peça repetida, sabe? E vou duplicar todos. É claro, é um tanto de peça repetida ainda assim, eu sei. Você pode dizer isso daí. Mas ele vai ter um detalhe um pouco diferente. Aí esse daqui ficou faltando só um pouquinho. O que eu vou fazer? Vou fazer aquele primeiro método, tá bom? Dupliquei um aqui sobrando. Vou vir em cortar. E vou fazer aquele trabalho de acabamento do pedreiro. Ponteiro. Prontinho. Então esse é o piso dessa minha residência, ok? Gente, agora a gente tem aqui... ficou dentro de revestimento 2, todos esses que eu criei. Esse daqui vai ser o revestimento 3, então eu vou arredar para cima. Vou criar uma camada somente com isso, e vou chamar de revestimento 3. Prontinho. Todas as minhas coisas estão organizadas. Eu tenho a minha planta baixa que está no fundo, eu tenho as minhas paredes, eu tenho os meus revestimentos, 1, 2 e 3. Todos eles aqui.
Se eu desbloquear, eu consigo mexer em todas essas coisas. Se eu quiser deixar de ver alguma coisa, basta eu vir aqui no olhinho. Então eu deixo de ver isso, deixo de ver isso, deixo de ver isso, deixo de ver isso, tem minha planta de novo. Vocês podem reparar que só da gente ter isso daqui dessa maneira que a gente fez, colocamos piso, colocamos parede, para poder delimitar tudo, a gente já tem uma planta que é muito mais interessante. Eu vou trabalhar aqui, agora, com as cores dessas paredes, só para elas poderem ficar um pouco mais interessantes, porque eu já coloco a cor que ela vai ficar por padrão. E aí não tem um padrão específico que vocês precisam seguir, que vocês devem seguir. Eu gosto de trabalhar, quando eu faço paredes assim, de trabalhar com cinza. Por quê? Porque ele é uma cor que combina fácil com qualquer tipo, basicamente, de coisa que vocês quiserem, sem pesar muito, sabe? Mas se vocês quiserem trabalhar com branco, se vocês quiserem trabalhar, por exemplo, deixar as paredes brancas aqui, ó. Selecionar aqui, paredes, paredes. Se eu quiser trabalhar com as paredes brancas, eu posso? Posso. Pretas, eu posso? Posso. Gosto de trabalhar, então, com um cinza. E aí agora eu vou fazer os espaços para as portas, antes de colocar os móveis. Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Eu vou deixar de ver aqui, ó, esses meus revestimentos, porque agora eles não vão me ser úteis. Eu vou pegar essas minhas paredes aqui todas e dei uma olhada. Selecionei aqui a camada parede. Se eu vier aqui em opacidade, olha o que acontece. Eu deixo de ver parcialmente mexendo nessa opacidade dessas paredes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e fazer a marcação, porque agora eu estou vendo tanto as minhas paredes que eu criei, quanto o fundo. Eu posso simplesmente mexer, fazer isso daqui, ó. Vem esse daqui para cá, eu copio, deixo a porta. Posso fazer isso, mas não vai ser o nosso objetivo agora. Inclusive eu vou ajustar essa daqui, porque eu acho que pode melhorar. Pronto. E vou fazer um outro retângulo por cima, que vai ser a minha porta. E aí eu vou deixar essa porta num cinza mais claro. Eu vou mudar a cor, porque depois eu só copio. Então, vou deixar um cinza um pouco mais claro para a gente ter uma noção. A gente pode ter o símbolo de abertura de porta? Pode. Não tem um padrão aqui, mais uma vez, não é um padrão técnico quando a gente faz planta desse tipo, tá bom? Então, eu posso vir aqui e fazer o símbolo de abertura? Posso, mas eu não vou fazer. Não é necessário, obrigatoriamente, que vocês façam essa simbologia. Então, vamos lá. Vou pegar esse retângulo que eu criei aqui, que é a porta. Vou vir aqui, vou virar, vou fazer a porta do banheiro. A gente percebe claramente que é uma porta de tamanho diferente, né, gente? Tá aqui do tamanho da parede. Tem uma outra aqui que eu vou arrastar e vou fazer para ser a porta daqui, essa porta de correr. Essa que é de correr, eu acho importante a gente deixar uma definição que a gente está trabalhando com uma porta diferente, tá? E como que eu sugiro que isso seja feito? Da mesma forma, e aí a gente segue mais ou menos a norma técnica mesmo. A gente vai definir aqui, ó, por dentro desse nosso retângulo, outros dois retângulos demonstrando aqui essa posição da porta que vai correr. Vou mudar essa cor, vou colocar uma cor levemente mais clara. Prontinho. Feito isso, eu fiz a porta do banheiro, ela está aqui. Esse banheiro aqui, ele não tem uma janela, né? Porta de entrada. Aqui, a porta de correr da sacada. Prontinho. Só que tudo isso daqui, essa camada toda, onde eu criei parede e estão as portas também, ela está com a opacidade reduzida. Se eu aumento essa opacidade, eu volto a visualizar tudo. Se eu volto a ver os meus pisos e revestimentos,
tenho aqui agora as minhas marcações de portas, tenho as minhas marcações dessa porta de correr, tudo com perfeição aqui postas. Agora pensando aqui nessa planta, eu acho que eu não compraria essa casa. Não tem uma janela nessa casa, cruz credo. Não é bem uma casa, é um estúdio, seja lá o que for, essas coisas loucas que as pessoas fazem hoje em dia. Eu vou deixar de visualizar aqui o fundo, só para eu poder ter aqui somente a minha planta, que já começa a ficar mais humanizada, né? E aí agora a gente precisa colocar móveis nessa nossa planta. Como que a gente vai fazer para colocar móveis? A gente pode criar os móveis. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, na minha planta, vou arredar ela para cima para poder ver ela por cima, tá? Eu sei que tem uma cama enorme aqui. Aqui tem 2 mesas de cabeceira, uma de cada lado. Aqui tem um rack com uma TV, uma mesa com uma TV. Uma mesa de jantar, uma pia. Aqui no banheiro tem um vaso sanitário, né? Que tem uma bancadinha com uma pia, uma cuba. Aqui o chuveiro. São poucos móveis que tem aqui, mas é interessante a gente pensar. O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente criar isso daqui com formas geométricas. Mas tem uma forma muito interessante que a gente pode pegar elementos prontos, que a gente pode vir aqui no Google também e pesquisar o seguinte. A Anitta diz que deve se aposentar em breve? Que isso? Mas o nosso objetivo aqui não é falar da aposentadoria da Anitta. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu posso procurar aqui, ó, móveis, planta humanizada. Vocês vão achar diversas possibilidades aqui, ó, no Google Imagens. E assim, muitos deles vão ser de bancos que vocês conseguem baixar. Alguns são aditivo para CAD, por exemplo, que a gente pode baixar e tudo. Mas tem outros, por exemplo, nesse site aqui, ó, FreePic, a gente consegue baixar gratuitamente elementos. Se a gente entra, por exemplo, nesse daqui, esse daqui ele tem inclusive um elemento tridimensional, se a gente quiser adicionar essa coisa de tridimensionalidade na nossa planta, né? Então, vamos usar essa daqui? Eu vou entrar e ver se eu consigo baixar essa daqui. Vamos ver se ela aparece para a gente de forma gratuita. E é importante que a gente utilize, gente, sempre coisas que são gratuitas de fato, porque senão pode dar problema, né? A gente estiver fazendo um trabalho para a escola, talvez não dê nenhum tipo de problema. Mas, se a gente for fazer uma coisa profissional, aí a gente pode estar cometendo um crime, né? A gente não está querendo cometer um crime, eu imagino. Então, vamos selecionar da melhor maneira possível. Vamos ver se isso daqui vai encaixar direitinho, se vai ficar perfeito lá para a nossa planta, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ver se eu consigo baixar gratuitamente. Se não der, eu vou escolher outro. Deu. Então eu vou vir aqui, vou abrir. Voltando aqui, precisei dar uma parada, vocês vão ver que teve um corte aí, porque eu precisei ligar o ventilador, tá muito calor. Então beleza. Fiz o download, vou abrir aqui esse arquivo. Arquivo, importar, posicionar imagem e vou vir aqui, ó. Eu baixei, tá aqui a minha imagem. Vocês viram que ela foi aqui para baixo da planta abaixo, ó, dentro de revestimento. Eu vou só arredá-la para cima. Pronto. Olha só que maravilha. Eu tenho a imagem, tá em PNG, fundo transparente, belezinha. É interessante que o que vocês baixarem esteja o mais fácil possível para vocês mexerem. Aqui no caso está facinho, dá para a gente poder trabalhar. Eu vou pegar essa imagem e vou cortar. Vou vir aqui e vou cortar só a cama, que é o que eu vou precisar aqui agora. Depois eu corto só o rack, eu vou fazendo essa multiplicação aí. Então, prontinho. Cortado. Posso vir aqui agora, a minha seleção, virar. Vocês vão ver que essa cama aqui, parece que ela não está exatamente na mesma proporção que a outra, que a mesa de cabeceira parece que tem um tamanho bem diferente. Mas aí eu vou tentar deixar aqui, ó, de um jeito que fique agradável. Vou arrastar aqui para baixo. Tá vendo? Não está exatamente igual, não.
é interessante que a gente tente manter o padrão do que a gente está trabalhando, tá? Então, se vocês precisam manter um tamanho, mantenham esse tamanho. Então, eu vou vir aqui, vou renomear, vou colocar cama. Eu vou pegar essa imagem aqui e vou duplicar ela. Vou clicar com o botão direito. E aí vocês podem ver que aqui, ó, a gente tem... Não, a gente não tem duplicação aqui dessa mesma maneira, não. Então, eu vou só copiar e colar mesmo. Ctrl C, Ctrl V. Eu tenho outra cama, ó. Só que eu não quero a cama. O que eu vou querer? O rack. Vou vir aqui em cortar. Só mudar onde que está o meu corte. E vou cortar o rack. Prontinho. Seleção. Coloco aqui o rack de um tamanho que eu ache adequado. Como aqui tem esse estilo diferente, que tem um 3D, né? É interessante, é legal, porque o cliente consegue ver de uma maneira diferenciada. Então, a gente tem essas vantagens. Mas tem a desvantagem que não vai seguir exatamente o mesmo padrão. Vou colocar aqui televisão no nome. Mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, copiei a televisão, agora eu quero a mesa. Cortar. A mesa está aqui. Eu já fiz a remoção dessas cadeiras dela aqui, só para poder facilitar, porque essa mesa aqui, ela não tem todas as cadeiras. Prontinho. Volto aqui, ponteiro. Vou rotacionar. Colocar aqui um tamanho que seja mais ou menos compatível. Colocar um pouquinho menor aqui, por causa dessa tridimensionalidade, né? Para a gente poder manter as proporções aproximadas. Vamos ver o que mais que a gente tem no nosso desenho, que pode ser útil. Vou só renomear. Vou colocar mesa. Venho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Volto para cá. Cortar. Aqui não tem sofá. Aqui tem essa pia que não é exatamente igual a essa, mas eu acho que eu vou utilizar essa daqui, ó, desse jeito. Ela tem um armarinho, ela tem um coifa, então achei legal de ser utilizado. Ela tem até uma geladeira aqui, ó. Vamos ver se vai ficar compatível aqui com o nosso desenho. Porque aqui, ó, não demonstra exatamente o que tem na geladeira. Se não ficar compatível, aí a gente elimina. Vou colocar aqui assim. Acho que ficou ok. Não ficou muito bom não, mas ok. Depois eu acho que poderia baixar um outro para poder ficar mais compatível aqui. Ficaria mais interessante. Mas não achei um grande problema não. Mas vamos lá, mesa. Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar pia. Não, vou colocar aqui cozinha. Ctrl C, Ctrl V, cozinha. Vou arrastar. Agora eu vou trabalhar com cortar de novo. E vou para o banheiro. Aqui tem uma pia que é diferente da que está aqui posta, mas que eu vou colocar ela mesmo no nosso trabalho. Às vezes é muito difícil trabalhar com um programa que a gente não conhece com tanta profundidade. Mas tá vendo como a gente vai mexendo, a gente vai precisando talvez às vezes de um pouco de paciência. A gente consegue, vocês também conseguem, sem problemas. Vou colocar aqui, ó. Colocar Cuba, banheiro. Ctrl C, Ctrl V.
Vou vir aqui, agora vou cortar de novo. Vou pegar esse vaso que está aqui, essa bacia, caixa acoplada. Tem uns nomes muito legais. Pronto. Beleza, vou colocar ele aqui do tamanho, mais ou menos. Vou dar um zoom para poder visualizar. E esse daqui, gente, esse tridimensional, ele dá um tchan muito interessante, né? A gente consegue vislumbrar de uma maneira muito legal. E agora, vamos visualizar isso daqui? Vamos deixar de ver a planta. Antes disso, não. Vou colocar tudo isso numa camada. Manter o segredo para saber se ficou bom ou não. Vou colocar isso aqui na camada. Mobília. É assim que escreve mobília? Nem sei, vai ficar sendo. E a planta, agora eu posso deixar de ver. E ficou assim a minha planta humanizada. Eu poderia vir aqui, ó, colocar talvez um retângulo azulzinho que indique que aqui tem um box e colocar um chuveiro só para poder facilitar a visualização. Olha só, já dá uma mudada. Mas aí tem minha planta humanizada, bonitinha, legal. Vocês podem fazer o mesmo ou muito parecido. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal. A gente se vê então na aula, viu, gente? Qualquer coisa, estou à disposição. Abração.